Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás nos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Irmão, irmã, irmãos e irmãs, precisamos prestar atenção e ter bastante cuidado com aquilo que Deus nos alerta, com aquilo que o Senhor nos alerta, com aquilo que o Senhor nos exorta, os avisos que o Senhor nos dá. E tenha certeza, o cuidado do Senhor por nós é tão grande, que Ele nos alerta, nos avisa de todo perigo iminente e de toda cilada preparada contra nossas vidas. Irmão e irmã, o Pedro ele foi avisado pelo Senhor, e o Senhor fala de uma maneira bem peculiar com ele, e fala uma particularidade que, se ele estivesse atento, ele poderia repensar tudo aquilo que havia feito até ali, a sua vida com Deus. E quando a palavra de Deus chega até nós de maneira exortativa, é interessante que nós comecemos a examinar tudo que o Senhor tem nos dito, tudo que o Senhor tem nos alertado, para fazer uma reflexão de nossas vidas. O Senhor falou com Pedro aqui de maneira muito séria. Veja que o versículo começa com um alerta do Senhor, com um diálogo do Senhor com Pedro. Nos outros evangelhos narram dessa forma, que o Senhor disse que os discípulos se escandalizariam nele, e que estaria escrito que o pastor seria ferido e as ovelhas ficariam dispersas. O Pedro, na mesma hora, ele rebateu o que o Senhor disse e disse: olha, o que o Senhor falou, e disse: olha, Senhor, de maneira alguma eu deixarei de te seguir. O Senhor estava num diálogo, conversando com os discípulos acerca de alguns assuntos, e ele fala com Simão de uma maneira bem contundente. Olha o que diz o versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Você vê que ele diz: Satanás vos reclamou. Você sabe que há um plano ardiloso das trevas para frustrar em nossas vidas os planos de Deus. Você vê que o diabo ele vai fazer de todas as formas, ele vai arranjar 1000 maneiras de tentar nos tirar do caminho, ou nos tirar do objetivo que Deus tem em nossas vidas. Sabe, irmão, irmã, e não era diferente, principalmente com os discípulos. Não é diferente conosco, principalmente com aqueles aos quais Deus tem chamado para uma grande obra. Ele vai tentar, de todas as formas, nos tirar do foco do objetivo, nos tirar da visão que Deus traz para nós. E olha o que ele disse ao Simão: Satanás vos reclamou. Quer dizer, Satanás ele entende que tem um direito sobre nós. Por que ele entende que tem esse direito sobre as pessoas, sobre a humanidade? Por que ele entende que tem esse direito? Por causa do pecado que Adão cometeu, e que jogou toda a humanidade, jogou todo o gênero humano nas trevas, na morte e nas mãos de Satanás. Então, o mundo jaz no maligno, assim diz a Bíblia. Só que Jesus, ele quando se entregou e morreu por nós, ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Ele fez brilhar de novo em nós a luz que havia sido apagada por causa do pecado.
Então, quando as trevas começaram a reinar na vida do ser humano, Deus imediatamente pôs em prática o plano da redenção, que foi enviar Jesus para morrer por nós e nos tirar das trevas. Olha só que a todo instante, e acredite nisso, a todo instante, o nosso arqui-inimigo, o inimigo das nossas almas, ele não quer nos deixar chegar até o céu, ou chegar a cumprir o plano de Deus, tanto na terra como na eternidade. Ele não quer, ele quer impedir que esse plano se cumpra. Então, de todas as formas, ele vai tentar impedir. E Jesus, ele falou: Satanás vos pediu vos reclamou para vos peneirar como trigo. E você vê, irmão e irmã, entenda uma coisa: Satanás, ele tem paciência com nossas vidas. Ele sabe que a vida de cada um de nós é preciosa, então ele tem calma e paciência para pôr em prática o plano de destruição dele. Por isso que Jesus disse: vos reclamou para vos peneirar como trigo. Então, de maneira bem sutil, de maneira bem contundente, ele vai com bastante paciência, de todas as formas ele tenta para que nós caiamos e percamos a bênção de Deus. Mas olha o que Jesus disse assim, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ele falou vos peneirar, então vos reclamou. Ele pode estar falando com Pedro, pode estar falando com para todos os discípulos. Eu costumo entender que Jesus, quando fala, ele fala para todos. Satanás vos reclamou, quer dizer, ele reivindicou ao Senhor a vida do Pedro e a vida dos outros que ali estavam, como se ele tivesse direito. Olha só, eu porém, versículo 32, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmão e irmã, a fé de quantos tem desfalecido? Muitos têm desfalecido na fé, por causa dessa ação das trevas, dessa ação de Satanás, desse levantar maligno contra muitas vidas preciosas. Às vezes, irmão e irmã, o levantar maligno é tão grande contra nossas vidas, contra a vida de cada um que segue ao Senhor, que a fé pode desfalecer. A preocupação do Senhor era alertar o Pedro para que a fé não desfalecesse. Ele tentou avisá-lo daquilo que estava por vir, da investida pesada de Satanás contra a vida dele. E ele fala algo em particular com o Simão. Ele alerta de uma forma bem cuidadosa, e ele fala uma palavra dura, que às vezes, irmão e irmã, a palavra dura, ela é necessária para nós. Às vezes é necessário que ouçamos uma palavra dura para que coloquemos as ideias no lugar e para poder darmos uma reajustada na vida. Até esse cuidado o Senhor tem conosco. E olha a palavra dura que ele disse ao Simão, versículo 32: eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmão, olha o que ele disse: quando tu te converteres, Pedro. Quer dizer, ele quis dizer que o Pedro não era convertido. Ele quis dizer que o Pedro se achava firme, mas não estava. Nós devemos pensar muito bem quando pronunciarmos a palavra cristão para nossas vidas. Aqueles que seguem e servem ao Senhor. Somos cristãos, somos filhos de Deus. Irmão, o Pedro era um discípulo. O Pedro tinha sido chamado para apóstolo. Estava junto com Jesus o tempo todo, aprendendo dele.
sendo preparado para ensinar no nome dele. Jesus fala para ele: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe, irmão, irmã, Jesus manda se converter para fortalecer os outros. Com certeza, um coração convertido fortalece outros. Um coração que serve a Deus fortalece tantos outros. Um coração convertido ao Senhor dá testemunho. Um coração convertido ao Senhor passa pelas maiores lutas, pelas piores investidas das trevas e mantém-se firme. Não desvia-se nem para a direita, nem para a esquerda. Um coração firme no Senhor, convertido ao Senhor, ele até ouve o que falam, vê atitudes de outras pessoas, ele presencia até escândalos no meio dos servos de Deus, mas ele mantém-se firme. O verdadeiro convertido, ele pode presenciar o que for, pode acontecer o que for, o objetivo dele é olhar para Jesus. Ele não se atém ou não se prende ao que falam os homens, ao que dizem as pessoas. Olha, irmão, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe, irmão e irmã, quando nos convertemos de verdade, tenha certeza que vamos ajudar muita gente. Um coração convertido traz muita gente para o reino de Deus. É como o ditado que diz que a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. Certo é esse ditado, porque tenha certeza, você pode falar para quem quer que seja, inúmeras vezes, pode falar como deve ser o caminho, mas quando você começa a andar no caminho, a pessoa percebe que você fala e pratica aquilo que você fala. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Só que o Pedro ele não parou para pensar nisso. Ele não parou para analisar essa palavra, o que o Senhor estava falando. Qual era o objetivo de Jesus falando aquilo para ele? Dando-lhe aquela palavra forte. Quer dizer que eu não sou convertido? Por que o Senhor está dizendo isso? Por que o Senhor está falando dessa forma? Era para parar e pensar. Mas olha só, irmão e irmã, entenda uma coisa. Nós enxergamos o hoje, agora, um instante, só que o Senhor enxerga lá na frente, enxerga o que vem além, enxerga o futuro. Ele sabe o que nos acontecerá daqui por diante, lá na frente que tem preparado para nós. E Ele é tão misericordioso que Ele nos alerta. Versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha a confiança do Simão. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha a palavra: eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou disposto, eu estou preparado. Olha a resposta do Senhor. Versículo 34. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. E agora? Sabe, irmão e irmã, tem palavras que o Senhor nos traz, tem coisas que o Senhor nos diz que nós não levamos em conta.
Tem alertas que o Senhor traz para nós, às vezes passam desapercebidos, damos de ombros, achamos que tanto faz, não é bem assim. Só que, na nossa visão limitada, não sabemos o que está por vir. Só que o Senhor sabia. O Senhor sabia do perigo que o Pedro estava correndo e tentou avisá-lo, e falou com todas as letras: olha, hoje você vai me negar 3 vezes, vai negar que me conhece. Era para o Simão dizer: eu, Senhor, quando vai acontecer isso? Era Jesus que estava falando para ele, não foi ninguém que havia dito, foi da boca do Senhor, do próprio Senhor Jesus. O alerta veio, só que o Pedro não levou em consideração. Que nada, qual nada? Eu duvido. Não, negar-te, impossível acontecer. Ninguém sabe o que vem no futuro. Nenhum cristão se dá conta da pressão que pode sofrer daqui para frente, ao ponto de fazer a fé desfalecer. Porquanto, irmãos e irmãs, é necessário ouvirmos o que o Senhor diz e nos fortalecermos a cada dia em Cristo Jesus. Amém? Olha só, versículo ainda 34, Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes do galo cante. Afirmou, tinha certeza. Vamos até o versículo 54. Então, prendendo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Primeiro ponto, versículo 54. Prenderam Jesus, levaram até a casa do sumo sacerdote. Olha onde estava Pedro. Pedro seguia de longe. Olha, irmã, olha o perigo de seguir Jesus de longe. Se você for analisar nos dias atuais, nós temos que tomar cuidado para não segui-lo de longe. Pastor, como é que se segue Jesus de longe? Se segue Jesus de longe quando você diz que o serve, que o segue, mas você não é tão presente, ele não é tão presente na tua vida, e você não é tão presente na sua casa. As atitudes que eu tomo não condizem com o cristão, não condizem com o Filho de Deus, aquele que está próximo. Quando você se aproxima de alguém, principalmente do Senhor, tenha certeza, você aprende os costumes. Aproxima-te daquilo que não presta, para você ver como o ser humano é tendencioso a adquirir hábitos. Quando se aproxima de alguém, adquire-se alguns costumes daquele alguém. Quando você se aproxima do Senhor, você adquire dele alguns costumes, adquire do Senhor aquele comportamento que a ele é inerente. E Pedro estava seguindo de longe, ele não estava tão disposto a ser preso. Jesus tinha sido preso, e o Pedro o seguia de longe, olhando o que aconteceu. Se avistava o Senhor de longe. Prenderam, começaram a interrogar, e o Pedro onde estava?
longe, seguindo de longe. Versículo 55: e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Olha, irmão, entre eles quem? Aqueles que estavam ali, que iam assistir o julgamento de Jesus. Tenha certeza, não era povo de Deus. E ele assentou-se, tomou lugar no meio dos pecadores, tomou lugar no meio daqueles que com certeza estavam ali para assistir o julgamento de Jesus. Tenha certeza, irmão e irmã, com certeza aquele povo que estava ali seria também aquele povo que iria condenar Jesus, queria mandar crucificá-lo. Fizeram uma fogueira, estavam aquentando-se, acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. O que é que o Pedro estava fazendo junto com os pecadores? Fizeram a fogueira e o Pedro assentou-se com eles. O que é que ele ia ouvir ali? Irmão, o que é que você vai tirar de proveitoso assentando-se no meio de quem não deve? Aquentando-se no fogo daqueles que não estavam com Cristo. E sem dúvida, o comentário era sobre Jesus ia ser executado, e comentários mil estavam ali acontecendo. E olha só, versículo 56: nesse mesmo instante, uma criada, vendo assentado perto do fogo, olhando, disse: este também estava com ele. Irmão, entenda uma coisa. A fala dessa criada denuncia que todo aquele povo que ali estava sentado era contra Jesus. Você vê que a fala daquela criada foi como uma acusação. Olhou para o Pedro, apontou e fez: esse também estava com ele. Quer dizer, na conversa dela, deve ter sido assim: ele é tão malfeitor como ele, porque taxavam Jesus de malfeitor. Estava preso, ia ser condenado, estava na iminência de ser condenado. E o Pedro ali perto iam entender como um comparsa, como um cúmplice do crime que eles atribuíam a Jesus. Apontou, fitou os olhos dele e disse assim: ele também estava com ele, este aí também estava com ele. Versículo 57: mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Irmão, irmã, olha que triste. O Pedro que andava com Jesus, que estava aprendendo a fazer as mesmas obras, camuflou-se no meio dos pecadores, e quando foi descoberto, começou a negar. Irmão, irmã, é triste. É triste quando aquele que serve a Deus é flagrado onde não deve estar, e ao perguntar a ele: você não é crente? Você não é cristão? Não é servo de Deus? O que está fazendo aqui? Eu não. Eu, servo de Deus? Não. Está fazendo o que no nosso meio? Não sou servo de Deus, não. Você não frequenta a igreja? Não, frequento de vez em quando. Não, eu nem batizado sou, nem firme sou. Eu já fui umas 2 ou 3 vezes. Mas na verdade, irmão e irmã, crente de muito tempo, de andar com a Bíblia quando vai à igreja, e de ser conhecido como cristão no meio de todo mundo, mas quando é descoberto por alguém, negar veementemente: não, eu, servo de Deus? Você está brincando, você está louco, está me confundindo com alguém. É uma situação parecida. Ela olhou para o Pedro, esse estava com ele.
O que é que ele deveria dizer? O que Pedro deveria falar? Sim, eu estava. Ora, primeiro que não era nem para estar ali, de longe e assentado no meio dos pecadores. Quando foi descoberto, não, eu nem sei do que você está falando, mulher, você está louca. Olha aqui, versículo 57, mas Pedro negava dizendo, mulher, não o conheço. Versículo 58, pouco depois, vendo outro, disse, também tu és dos tais. Dos tais, né? Também é um deles. Por quê? Pedro, porém, protestava, homem, não sou. Olha, irmão, duas pessoas o reconheceram, e ele afirmou categoricamente, não sei do que você está falando, não sou servo dele. Está fazendo aqui o quê? Estava passando aqui e resolvi ficar. Na verdade não, irmão, ele seguia Jesus de longe. O perigo de seguir Jesus de longe é não reconhecê-lo como Senhor. Esse é um grande problema. Quem segue Jesus de longe vai chegar uma época que não vai reconhecê-lo como seu Senhor. E o Pedro está fazendo exatamente isso. Aquele que era o mais firme, o mais exaltado, o que mais falava, o que mais declarava, o que mais dizia, declarava para todos o seu amor por Jesus, que dizia que não deixava hipótese alguma, estava ali agora, pela segunda vez, dizendo que não o conhecia, afirmando firmemente que não o conhecia. Versículo 59, e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Em outro evangelho, irmão e irmã, Mateus ou Lucas, alguém diz assim, você também é um deles, o teu jeito de falar te denuncia, o teu jeito de falar mostra quem você é. Irmão e irmã, a pessoa quando encontra um cristão, no olhar, ela já conhece. Você quando encontra um cristão, no olhar, já detecta que encontrou um dos seus. É ou não é verdade? Olha, assim, não é incomum a pessoa perguntar, você é cristão? Você é cristã? O que a pessoa responde? Sim, graças a Deus. A fala do cristão, a maneira dele conversar, dele se comportar, dele se reportar a outra pessoa, é sempre de uma forma que vai mostrar, denunciar que ele serve ao Senhor. Onde ele está, ele diz amém, ele diz aleluia, glorifica a Deus, ele atribui todas as coisas boas a Deus, glorifica ao Senhor o tempo inteiro. É uma pessoa que tem sempre nos lábios uma palavra abençoadora. Tanto que disseram ao Pedro, o teu jeito de falar te denuncia. Olha como esse aqui disse, olha, ele também é um deles, porque também é galileu, é na mesma região que o Senhor. Olha a resposta, versículo 59, eu vou reler, e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Versículo 60, mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Olha a fala de Jesus. Ele nem fechou a boca,
o galo cantou. E o que é mais triste de tudo é que Jesus, onde estava, ele consegue avistar o Pedro e olha para ele, como quem diz: eu não te falei, eu não te avisei, eu não disse a você que se preparasse, eu não disse que você estava sendo reclamado pelas trevas. E agora? Versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Irmão, no Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, diz o seguinte, que quando o Pedro ele foi questionado, e ele foi descoberto por aquele povo, disseram: você também estava com ele, o teu jeito de falar te denuncia. Sabe o que o Pedro fez? Ele começou a mudar o discurso, começou a mudar a fala, ele começou a falar como um mundano. O que foi triste, irmão e irmã, é que o Pedro, que só tinha palavras abençoadoras, aquele que estava aprendendo com o Senhor, a andar nos caminhos do Senhor, aquele que estava aprendendo com Jesus, a ter refreio na língua, a falar aquilo que ia abençoar, a trazer as pessoas para o reino de Deus, era um Simão Bar-Jonas que agora começou a praguejar, começou a falar igual um mundano qualquer. Por quê? Porque foi descoberto. Para não correr o risco de também ser preso, olha o que o Simão começa a fazer. Eu vou te mostrar aqui no Evangelho de Marcos. Você não precisa procurar, não. Depois pode anotar aí, é capítulo 14, o versículo 70. Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Irmão e irmã, você sabe o que é praguejar? É a mesma coisa que xingar. O Pedro começou com um vocabulário que não era coerente com o homem de Deus. Ele começou a praguejar, começou a jurar que não conhecia Jesus. Imagina, irmão e irmã, até que ponto chegou o Pedro. Até que ponto ele chegou? E o que aconteceu depois? O galo cantou. Jesus olhou para ele, ele caiu em si, que tinha feito uma grande bobagem, que tinha feito a maior bobagem da vida. Voltando aqui a Lucas, versículo 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Irmão, olha para cá. O Pedro saiu dali e chorou amargamente. O que não deve ter passado pela cabeça do Pedro naquele momento? Meu Deus, o que eu fiz? Como eu pude agir dessa forma? Como eu pude agir dessa maneira? Como eu fui tolo? Como eu fui covarde?
perdi a grande oportunidade de provar ao meu Senhor a minha fidelidade. Não resisti aos meus medos, não resisti àquilo que estava posto na minha frente, e chorou. Você sabe que isso quase custa caro ao Pedro? Ao ponto, por causa dessa falha, por causa desse erro, ele achar que para ele não tinha mais jeito. Tenha certeza, irmão e irmã, todas as pessoas quando erram, quando a pessoa erra, mas muito feio, quando a pessoa cai e toma aquele tombo, que se decepciona consigo mesma, o que a pessoa faz? Fica entendendo na sua mente, entendendo na sua cabeça, que não tem mais jeito. E é nesse momento que Satanás entra para que a fé desfaleça. Ela já acha que não tem mais jeito, que não dá mais, ela quer desistir de tudo, ela quer lançar tudo por terra, acaba com tudo isso. Não sirvo mais ao Senhor, não adianta, eu não tenho mais condições de servir a Deus, eu não mereço servir ao Senhor, este caminho não é para mim, eu sou fraco, eu sou falho. Imagina, quantas e quantas pessoas já perderam coisas preciosas das mãos de Deus? Quantas pessoas deixaram-se abater por terem caído, terem sucumbido diante dos seus medos e diante das tentações, e depois ficam se martirizando, dizendo que a vida acabou. E pessoas em quem Deus, na vida daquelas que Deus tem planos tremendos. Irmão, irmã, quantos ministérios foram frustrados pura e simplesmente porque pela pessoa achar que não tem mais jeito? Quantas e quantas pessoas que podiam ser tremendamente usadas por Deus, mas por causa dos seus erros e falhas, elas desistem e começam a dizer: para mim não tem jeito, não deveria ter agido dessa forma, e não deixa se perdoar. O Simão, ele precisou que depois o Senhor alertasse a ele. Quando ele apareceu aos discípulos, disse aos discípulos, mandasse dizer aos discípulos, e também dizer ao Pedro, que eles deveriam se reunir em um determinado lugar, que o Senhor iria até eles. Começou a falar com alguns discípulos e mandou um recado a Pedro, com quem diz assim: Pedro, eu não te deixei em momento algum. Irmão, irmã, o Senhor não nos deixa em momento algum. Ele está sempre disposto a perdoar os nossos erros. Ele está sempre fazendo de tudo para que nenhum de nós se perca, visto o cuidado que o Senhor tem conosco. Irmão, irmã, isso quase custa caro ao Pedro. Saiu de lá e foi chorar. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Que tristeza! Aquele homem que era tão firme, aquele homem que estava tão na presença de Deus, segundo ele achava, ao ponto de se deixar prender ou até morrer por Cristo, ele estava lá jurando que não conhecia, dizendo: não conheço esse homem, e andava com ele, comia com ele, participava de tudo com ele, estava seguindo ele. Num momento qualquer da vida, ele disse que não. Irmãos, irmãs, temos que tomar cuidado, temos que ter um grande cuidado com nossas vidas, para que não venhamos nós, como Pedro, um dia negar que servimos ao Senhor.
dizer que Ele não faz parte de nossas vidas. Temos que tomar muito cuidado. Temos que estar sempre ligados na palavra de Deus, com os olhos voltados à palavra de Deus, é o que diz o Senhor, para que nós não caiamos no mesmo erro. Vamos ver o exemplo do Pedro, que parecia tão firme, que afirmava que estava firme, mas no entanto não alertou-se para o aviso do Senhor e terminou sucumbindo em meio a um engano. Devemos tomar cuidado, muito cuidado, com o nosso caminho, com as nossas palavras, como vamos agir e vamos proceder. Se nós estamos afirmando que somos cristãos, que servimos a Deus, devemos estar dispostos a ir com Ele até o fim, sejam quais forem as circunstâncias. Se estivermos dispostos a passar por qualquer coisa, enfrentar todos os empecilhos da vida, tenha certeza, irmão, irmã, teremos o nosso lugar garantido na eternidade. Faremos o nosso Senhor muito feliz e seremos também felizes. Vamos. Ao contrário do que aconteceu com Pedro, ouvir a palavra de alerta que o Senhor nos traz e ficar bem vigilantes com aquilo que falamos, com aquilo que confessamos, e vamos continuar dispostos a seguir, a servir em qualquer circunstância. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, podemos presenciar o que quer que seja, mas estejamos sempre firmes nas mãos do Senhor. É exatamente isso que Ele quer. Irmão, irmã, não retroceda, não negue o Senhor, não volte atrás, porque Ele zela por cada um de nós. Vamos nós também zelar pela Sua palavra, pela Sua obra, pela nossa vida com Ele. Amém? Deus abençoe a todos e todas, em nome de Jesus.